De assunto agora para falar sobre a lei da anistia. A Câmara realiza uma série de eventos sobre esse tema. Ontem teve uma sessão solene no plenário da Câmara para falar sobre, marcar, o aniversário da lei da anistia. E agora de manhã, debate sobre o mesmo tema aqui no corredor das comissões. E é para lá que eu vou com a repórter Mariana Prischitk, que tem alguns mais detalhes. Bom dia, Maria. Bom dia a todos. A gente está aqui na frente do plenário 9, onde está marcado para as 10 horas da manhã essa audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Ainda está um pouco vazio, o corredor das comissões ainda tem um movimento tímido, mas o deputado Paulão, do PT de Alagoas, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos e que pediu essa audiência pública de hoje, veio aqui conversar com a gente mais cedo e explicar qual que é o motivo, como é que vai ser essa discussão hoje aqui. Bom dia, deputado. Bom dia. Hoje nós teremos uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Minorias para discutir a questão da anistia. E o motivo da discussão é porque o atual governo, principalmente o ministro da Justiça, ele mudou a metodologia em relação ao processo que foi uma conquista da sociedade, delegando poderes agora à AGU. E esse processo AGU, na realidade, funciona como a Câmara Revisora. E a Câmara Revisora, na maioria dos casos, ele está, quando o processo chega em suas mãos, dá negativa. Isso é muito complicado porque as pessoas que são anistiadas, uma boa parte faleceram, outros estão em idade avançada, e o objetivo é fazer uma discussão e cobrar do ministro da Justiça do governo na perspectiva de manter a lei que foi aprovada por essa casa e, ao mesmo tempo, dê celeridade processual para que eles tenham direito que foi aprovado através de um reclamo da sociedade brasileira. Deputado, além dessa audiência pública, da sessão solene de ontem já, tratando desse assunto e dos 38 anos da lei de anistia de uma forma geral, o que a Câmara pode fazer e o que a Comissão de Direitos Humanos pretende fazer sobre isso? Veja bem, na realidade, a questão da anistia é uma lacuna que você tem no Estado Democrático de Direito. Se você fizer a analogia aqui a nível de América do Sul, percebe que ocorreram experiências de ditaduras militares. O Brasil, mesmo a gente tendo um processo democrático, mas é preciso lembrar que a gente teve um corte na história de 64 a 85. Então, a democracia é muito jovem. E essa reparação é fundamental, principalmente para as gerações que sofreram, mas, ao mesmo tempo, servir de exemplo para a geração atual. Então, o Brasil foi um dos poucos países do mundo que não fez uma reparação ampla. Essa reparação ela foi feita pela sociedade. Chegou o Congresso na época, eu não estava aqui, na perspectiva de fazer um reparo, mas um reparo, eu diria, meio termo, porque quem foi morto pela ditadura não tem processo indenizatório que faça a reparação. Então, ocorreram reparações de reintegração à sua função original, principalmente serviço público, a patentes, você tem aqui, inclusive, militares que foram reintegrados, pessoas vivas, pessoas mortas, dependentes, repito. E agora o governo atual, mais uma vez, tenta retroceder toda uma luta que foi aquele processo da construção da nossa Constituinte. Então, a Comissão de Direitos Humanos, ela sempre faz reuniões periódicas para mostrar à sociedade brasileira que a luta da anistia continua viva. Deputado, estão esperados muitos convidados, muitos anistiados, estão entrando aqui na Câmara agora para participar dessa audiência. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, o principal, um presidente, é um militar do Rio Grande do Sul, uma pessoa que já tem uma faixa etária acima de 80 anos, e ele, sem dúvida nenhuma, é um líder importante dessa caminhada. Ok, deputado Paulão, obrigado pela entrevista. Boa audiência pública daqui a pouquinho. Vamos voltar com a Vera.